Bom dia, pessoal. Meu nome é Breno e hoje nós vamos apresentar um tema extremamente importante, tanto no contexto histórico quanto no contexto social. E o nosso tema é a homofobia. Para conduzir essa análise, vou trabalhar dois pontos principais. Primeiro, como são as políticas de diversidade e inclusão no Brasil e como elas funcionam atualmente. O segundo é como se caracteriza a homofobia e como ela acontece no dia a dia das pessoas e das organizações. Entender esses dois aspectos é fundamental, pois não basta apenas existirem leis e políticas formais. É necessário analisar se elas estão sendo realmente eficazes e como o preconceito ainda sobrevive de forma silenciosa na sociedade. Quando falamos de inclusão e diversidade no Brasil, não estamos mais tratando de uma pauta somente social. Estamos tratando também de uma questão de direitos humanos, cidadania e gestão estratégica, onde nesse cenário a homofobia se caracteriza como uma dificuldade na construção de uma sociedade mais igualitária e justa. No Brasil, as políticas de diversidade e inclusão vêm sendo construídas ao longo das últimas décadas por meio de leis, programas governamentais e decisões do Poder Judiciário. Um marco importante foi a criminalização da homofobia pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a equiparar homofóbicos como crime de racismo. Além disso, existem programas institucionais que incentivam a igualdade de direitos, como políticas de inclusão no mercado de trabalho, campanhas educativas e ações afirmativas voltadas à população LGBTQIA+. No ambiente organizacional, muitas empresas brasileiras começaram a adotar políticas internas de diversidade, como códigos de conduta, treinamentos de meta de inclusão. No entanto, apesar dos avanços legais e institucionais, ainda existe uma grande distância entre o que está no papel e o que acontece na prática. Atualmente, o Brasil apresenta um cenário contraditório. Por um lado, temos avanços importantes na legislação e maior visibilidade da pauta LGBTQIA+. Por outro, o país ainda registra altos índices de violência e discriminação contra essa população. Isso mostra que a existência de políticas públicas por si só não é o suficiente, e é necessário garantir a aplicação efetiva dessas políticas, além de promover uma mudança cultural mais profunda na sociedade. No ambiente corporativo, essa contradição também é evidente. Enquanto algumas empresas se posicionam como inclusas, atualmente o Brasil apresenta um cenário contraditório. Por um lado, temos avanços importantes na legislação e maior visibilidade da pauta LGBTQIA+. Por outro, o país ainda registra altos índices de violência e discriminação contra essa população. Isso mostra que a existência de políticas públicas por si só não é suficiente. É necessário garantir a aplicação efetiva dessas políticas, além de promover uma mudança cultural mais profunda na sociedade. No ambiente corporativo, essa contradição também é evidente. Enquanto algumas empresas se posicionam como inclusivas, outras ainda reproduzem práticas discriminatórias, muitas vezes de forma silenciosa. Agora, sobre a caracterização da homofobia. A homofobia pode ser definida como qualquer forma de preconceito, discriminação ou violência direcionada às pessoas por conta de sua orientação sexual. Ela não se manifesta apenas de forma explícita, como agressões físicas ou ofensas diretas. Na maioria das vezes, a homofobia aparece de maneira sutil, através de piadas, comentários preconceituosos, exclusão social ou até decisões profissionais injustas. No ambiente de trabalho, por exemplo, a homofobia pode ocorrer quando um colaborador deixa de ser promovido, é isolado da equipe ou precisa esconder essa identidade para evitar julgamentos. Essas práticas afetam diretamente a saúde mental, a produtividade e o bem-estar dos indivíduos, além de prejudicar o clima organizacional como um todo. Combater a homofobia não é apenas uma questão ética, mas também estratégica. Ambientes inclusivos tendem a ser mais inovadores, produtivos e sustentáveis. Quando as pessoas se sentem respeitadas, elas conseguem se expressar melhor, colaborar mais, contribuir de forma mais significativa para os resultados da organização. Por isso, tanto o Estado quanto as empresas têm um papel fundamental: criar políticas, garantir sua aplicação e promover a educação e conscientização. Diante de tudo isso, podemos concluir que, embora o Brasil tenha avançado em termos de políticas de diversidade e inclusão, ainda existem muitos desafios a serem superados, principalmente no combate à homofobia. A transformação real depende não só de leis, mas também de mudanças culturais, educacionais e organizacionais. Promover o respeito à diversidade é essencial para construir uma sociedade mais justa e também organizações mais fortes e preparadas para o futuro. Muito obrigado pela atenção e aqui eu encerro minha fala. Olá, eu me chamo Luiz e hoje eu vou abordar os tópicos sobre o que é inclusão, diversidade e da entrada no desenvolvimento deles também. Então, vamos lá? Dando continuidade no desenvolvimento do nosso seminário, precisamos aprofundar conceitualmente no que realmente significam os pilares de uma política corporativa justa.
Muitas vezes, os termos diversidade e inclusão são usados como sinônimos, mas na prática de gestão eles representam etapas completamente diferentes. Vamos começar pela diversidade. De forma estritamente demográfica, a diversidade diz respeito à variedade, multiplicidade de perfis humanos que compõem o ecossistema. É sobre representatividade quantitativa. Quando aplicamos isso ao recorte da homofobia, falar de diversidade dentro de uma empresa significa garantir a presença física e a contratação de profissionais homossexuais e de outras orientações sexuais. A diversidade responde a uma pergunta muito simples: quem está na sala? Uma organização que se diz diversa consegue demonstrar em seu quadro de funcionários que existem pessoas de diferentes origens, gêneros, raças e orientações. No entanto, focar apenas na diversidade é olhar apenas para uma porta de entrada. É um indicador importante, mas é insuficiente se não vier acompanhado do segundo pilar. E é aqui que entra a inclusão. Se a diversidade ela foca em quem está no ambiente, a inclusão vai determinar a qualidade da experiência dessas pessoas dentro do ambiente. Ela não responde à pergunta quem está na sala, mas sim quem tem voz e segurança nessa sala. Inclusão é um comportamento, a cultura e a prática que transforma a presença em pertencimento. Existe uma metáfora clássica no setor de recursos humanos que ilustra isso perfeitamente. Diversidade é ser convidado para a festa. Inclusão é ser chamado para dançar. Trazendo para o contexto do combate à homofobia, uma empresa inclusiva é aquela onde um colaborador ele não precisa gastar energia mental tentando esconder a sua orientação sexual ou criar uma fachada sobre sua vida pessoal. É um ambiente que garante a segurança psicológica, onde o respeito é a norma e onde há igualdade real de condições para que esse profissional expresse suas ideias, seja ouvido e prospere. Infelizmente, a distância entre a teoria da inclusão e o cotidiano do mercado de trabalho é alimentada pelas práticas organizacionais discriminatórias. Essas práticas podem ser diretas e explícitas, ou institucionais e veladas, operando de forma sutil, através da cultura da empresa. No caso da homofobia, podemos mapear essas barreiras em 3 frentes principais. A primeira delas ocorre logo no recrutamento e seleção. Manifesta-se quando triagens em currículos ou entrevistas de emprego descartam candidatos qualificados, baseando-se em viés inconscientes ou preconceito escancarado sobre os maneirismos, postura ou a orientação sexual assumida pelo profissional. Segunda prática é o que chamamos de barreiras invisíveis na progressão da carreira. É o teto de vidro que impede profissionais assumidamente homossexuais de alcançarem cargos de alta liderança, diretoria ou posições de destaque institucional. Muitas vezes, o preconceito estrutural da autogestão assume que essas pessoas não correspondem ao perfil tradicional ou à imagem que a empresa deseja projetar para o mercado. Terceira forma, e talvez uma das mais comuns, é a conivência por omissão. Acontece quando a cultura da empresa tolera o chamado preconceito recreativo, aquelas piadas de corredor, comentários pejorativos disfarçados de brincadeira, ou uso de termos homofóbicos. Quando o setor de recursos humanos ou a liderança direta ignora essas situações não comuns agressores, a organização está sendo conivente e chancelando a discriminação. O impacto dessas práticas discriminatórias vai muito além do prejuízo profissional. Ele adoece o colaborador, gerando quadros severos de ansiedade, depressão e estresse pelo medo constante da rejeição. Para a organização, o resultado é a perda de talentos, baixa produtividade e um clima organizacional tóxico. Portanto, entender a diferença entre a diversidade e a inclusão e identificar onde as práticas discriminatórias operam é o primeiro passo para que uma empresa possa, de fato, construir uma política de proteção e equidade. Para explicar como as organizações podem reverter esse cenário e adotar práticas que respeitem a diversidade de forma ativa, passo agora a palavra para o próximo integrante do nosso grupo, que vai abordar as ações práticas para assegurar essa cultura plural. Olá, meu nome é João Pedro Vitório e hoje eu vou mostrar para vocês como que as empresas e corporações lidam com essas pautas tão importantes no dia a dia. Será mesmo que elas cumprem com o que elas falam ou só colocam a bandeira arco-íris e falam que aceitam a comunidade? E hoje, no mercado de trabalho, existem 2 tipos de empresas. O primeiro é aquelas empresas que, através de barreiras estratégicas, aplicam políticas de exclusão. Já o segundo tipo de empresas são aquelas empresas que, através de políticas desenhadas, conseguem incluir esse tipo de pessoa no mercado de trabalho e em seu próprio negócio. E para começar, eu vou detalhar as práticas discriminatórias que ocorrem no ambiente corporativo, com foco na homofobia disfarçada. O primeiro ponto que precisamos debater são os vieses inconscientes no momento da contratação desse funcionário. Hoje, raramente, um gestor vai dizer: não vou contratar fulano
por conta da orientação sexual. O problema é mais interno e invisível. Provavelmente esse gestor não vai contratar fulano por conta do tom de voz, da postura, dos gestos, e isso acaba atrapalhando o momento e a candidatura desse funcionário. Outro processo que ocorre dentro das empresas se chama teto de vidro. E esse processo impede com que pessoas assumidamente LGBTs consigam subir nos cargos dentro daquela instituição. Então imagina que você é uma pessoa que bate a meta todo mês, que é um excelente profissional, mas devido à sua orientação sexual, você não é escolhido para subir um cargo. E também, possivelmente, devido aos clientes mais tradicionais, que não gostariam de ver essa representatividade dentro da empresa. E para finalizar essa análise de críticas negativas, existe uma prática chamada rainbow washing, a famosa diversidade por fachada. E o que isso significa? São empresas que no mês do orgulho LGBT utilizam de artimanhas como, por exemplo, mudança de catálogo de roupas, fachadas para ganhar lucro em cima da comunidade. Mas hoje, na administração moderna, esse cenário está mudando aos poucos. Uma das estratégias que já está sendo utilizada é a entrevista às cegas, onde o RH da empresa não consegue ter acesso ao nome, ao gênero e nem à idade da pessoa, focando somente nas competências técnicas daquele indivíduo, permitindo com que os vieses sejam excluídos e somente a competência seja avaliada para aquele candidato. E para ajudar os funcionários que já fazem parte das empresas, existe uma estratégia que se chama grupos de afinidade. Os grupos de afinidade são instituições dentro das corporações que auxiliam o time de RH para lidar com determinadas situações. Então vamos criar uma situação hipotética. Eu, João Pedro, sofri um caso de homofobia dentro de uma empresa. Caso eu queira, eu posso contatar diretamente a esse grupo de afinidade que tem relação com casos de homofobia empresarial, permitindo com que o processo seja mais justo e equitário. E para assegurar essas medidas ao longo prazo, precisam de duas práticas importantíssimas: a punição e o letramento. O letramento é quando você ensina a gestores sêniores e executivos a lidar com determinadas situações e como identificar situações. Então vamos supor que ocorra um caso de homofobia dentro do escritório. O gestor daquela equipe já estará treinado para lidar com aquela situação e identificar quando isso ocorre. Já a segunda, que é a estratégia de punição, são meios e canais de comunicação aonde a pessoa responsável, obviamente, já vai ter um treinamento especializado para esse tipo de situação, vai ser responsável por ouvir os casos e tomar as medidas corretas. E para assegurar essas medidas ao longo prazo, precisam de duas práticas importantíssimas: a punição e o letramento. O letramento é quando você ensina a gestores sêniores e executivos a lidar com determinadas situações e como identificar situações. Então vamos supor que ocorra um caso de homofobia dentro do escritório. O gestor daquela equipe já estará treinado para lidar com aquela situação e identificar quando isso ocorre.
Música